Iniciando pela resolução da questão 1 da prova, a gente tem aqui que o comum fica ligado em GND. Tá? Então eu já vou colocar aqui o comum ligado em GND. Eu tenho uma chave e eu tenho um resistor. A princípio, essa chave vai me trazer os 24, o VCC, vamos chamar assim, para a entrada I1, circula corrente por dentro do CLP, e essa circulação de corrente vai ser detectada, e então o CLP fica sabendo que a chave 1 foi pressionada. Contudo, se essa chave fica aberta, eu preciso garantir que o potencial na entrada I1 seja zero. Para isso, pessoal, a gente usa um resistorzinho aqui de pull down, tá? Pull down, que é exatamente para garantir um potencial nulo quando essa chave não existir, tá certo? Então essa era a estratégia aí dessa questão, tá? Como que eu vou fazer essa ligação? Pode acontecer de ter um resistor em série com essa chave também para limitação de corrente, tá ok? Isso não é necessário, aquele resistor de pull down é importante. Aqui na questão 2, a bobina 7 memoriza o valor lógico 1 na variável, no endereço de saída associado, quando o pulso é dado na linha onde ela se encontra, no caso da linguagem ladder de programação. A linha é aquela assim, né? Tem uma lógica qualquer lá, tem a bobina 7. Essa aqui é a linha de programação. A variável ou endereço associado a esta bobina só terá valor passado para zero se uma outra bobina reset, ou R, né, em outra lógica ou outra linha de programa existir, né? Sim, verdadeiro. Tá? É isso aí mesmo. Tá? Então, a set memoriza true na variável e a reset memoriza false na variável. Outra situação agora envolvendo um contador, né? Contador que conta para cima. Eu tenho lá no bloquinho contador, então, a entrada de contagem, eu tenho o sensor capacitivo, eu tenho no reset ali a botoeira B1, e eu tenho ali no valor de PV, aqui, PV, o valor 10, saída Q e CV. E eu acho que é isso que trata a questão aqui, né? A saída Q passa para valor lógico 1, assim que a contagem que acontece aqui em CV assumir valor maior ou igual a 10. Perfeito, né? De fato, é isso mesmo que acontece. Quando o valor ali quando a contagem CV ela é maior ou igual a 10, a saída Q passa para 1 e fica em 1. Ainda, da mesma forma que acontece com a saída Q, se o SCAP continuar pulsando, o valor de CV não mudará mais, permanecendo em 10. Isso é falso, porque ele continua contando, mas aqui no que chegou no 10, a saída Q passa para 1 e fica. Então, quando for 11 pulsos, 12, 13, 14, inclusive o 10, né, décimo pulso, vai ficar em 1. Quando é que isso volta a cair para 0? Quando o reset for dado. Ok? Aqui, referente aos blocos contadores, o que a gente tem? Então é relacionar uma coluna com a outra. No Master Tools, durante a edição, deve ser substituído pelo identificador ou nome do bloco. É a letra A aqui. Por quê? Porque quando eu tenho um bloquinho, ele coloca 3 interrogações em cima para que eu possa substituir pelo nome do bloquinho. Tá? B. Entrada aqui, recebendo um pulso, irá zerar a contagem. Olha, o reset, né? A gente já sabe disso. Saída aqui, quando a contagem realizada se iguala ou supera o valor de setpoint definido, sai de nível lógico 0 e vai para o nível lógico alto. É a saída aqui. Então, por enquanto, está tudo na sequência aqui. Entrada que contém um valor inteiro positivo que serve como setpoint para a contagem. É o PV, né, pessoal? Ele está ali, tem o valorzinho dele, e acima, igual ou superior a esse valor de contagem, ele vai passar a saída aqui para 1. Letra E. Entrada onde um pulso irá incrementar a contagem. Entrada CU, né? Unidade de contagem ali. E o F
só pode ser o CV, saída que registra o valor contado. Só existem duas saídas, né, pessoal? A saída CV e a saída Q, né? Essas são as únicas saídas que tem, o resto é tudo entrada nesse bloco. Valendo 2 pontos para fazer um programinha em ladder aqui, onde eu tenho uma bomba, 2 sensores associados às válvulas, o sensor SV1, que indica se essa válvula está aberta ou não, o sensor SV2, que indica se essa válvula 2 está aberta, e se as duas estiverem abertas, né, SV1 e SV2 respectivamente, B1 tem que funcionar. Então isso eu já posso fazer. Quando é que B1 liga? Quando é que B1 liga? Liga quando SV1 e SV2 forem acionadas, detectarem a abertura, né? Então preciso abrir as duas válvulas, ou então estando baixo o nível de água no tanque, indicado pelo sensor S1. S1 também, ele avisa com 1 quando está vazio e 0. Então está perfeito, né? Eu simplesmente boto aqui e aqui, ó. E aqui vai ser o S1. Então, se ele estiver vazio, automaticamente o B1 vai ligar, tá? Então, olha aqui, ó. Vai circular a corrente por aqui e ele vai ligar. De outra forma, se as duas forem apertadas simultaneamente, vai ter tanta vazão de água que eu vou precisar repor essa água aí. Então, certamente vai sair mais água do que entra, pelo menos a bomba vai compensar um pouco isso. Acho que essa que é a ideia do projetista, tá? Então, as duas estando abertas, né? Essa é a estratégia desse exercício. E aqui a questão da autoavaliação. Aqui, pessoal, na prova 2, a gente tem algo similar ao que foi feito na prova 1, só que o que está ligado aqui é o comum e ele está ligado em VCC, está ligado em 24 volts, ou VCC, tá? É o que diz aqui. Bom, o que mais que eu sei? Eu tenho que ligar uma chave aqui no sistema. Então, botamos a chave aqui no sistema, o botoeiro, tá? O que mais que eu sei? O CLP só reconhece o pressionado dessa chave, a informação, quando circula corrente por dentro dele, tá? Então aqui no caso, estando o VCC no comum, né? Então todas as entradas dispõem de VCC, o que falta para essas entradas é exatamente ligá-las de alguma forma ao GND, passando então pela chave. Então, essa chave vai ficar ligada ao GND, quando pressionada, circula corrente por aqui, né? E o sistema vai detectar então que houve o pressionado dessa chave. Muito bem. O que acontece se essa chave não é pressionada? Se ela não é pressionada, eu posso dizer, ó, que esse pino fica flutuando. E não é interessante que um pino flutue, é interessante que mantenha uma tensão de alguma forma ali, que não haja circulação de corrente, exatamente para evitar que algo toque ali, circule, ou mesmo que induza alguma coisa ali, que possa gerar uma informação errônea, né? Então é de costume a gente fazer uma ligação num potencial que, uma vez que está aberta, vai levar o potencial de VCC para lá, tá? Se eu coloco minha chave e pressiono essa minha chave, esse resistor e nada é a mesma coisa, né? E a corrente vai circular então daqui para cá, vai para a terra, certo? E o sistema vai reconhecer. Simples assim, pessoal, tá? É uma análise de malhas bem simples. Esse resistor, por estar ligando a entrada I1 a VCC, ele é chamado de resistor de pull-up. Ok? Ou seja, ele leva aquele ponto a um potencial alto, tá? Puxa para cima. Muito bem. Quem fez a ligação da chave ao terra e colocou o VCC no comum, certamente que acertou parte da questão, e quem botou o resistor de pull-up garantiu aí um circuito mais elaborado, levou a integral na questão.
Na questão 2 é para fazer as relações, tá? Então, relacionar as informações de forma correta. A letra A diz o seguinte: são estruturas que permitem ler ou escrever estados lógicos 0 ou 1. O que permite ler ou escrever estados lógicos? Memórias, módulos de entrada e saída digital, muito provavelmente os módulos de entrada e saída digitais, né? B. Sua tarefa principal é a execução do programa realizado pelo usuário, podendo gerenciar a comunicação e execução dos programas de autodiagnóstico. Então, certamente que não é fonte, não são memórias, não é um módulo de entrada e saída, né? Das opções que tem aqui, é o processador, né, pessoal? Ele que gerencia tudo, né? Ele que executa o programa, ele que gerencia a comunicação, tudo passa por ele, né? Então, letra B, processador. C. São exemplos de memória do tipo RAM. Bom, o que eu sei? A fonte de alimentação não é. Memórias não voláteis são aquelas que não perdem informação, e as voláteis são as que perdem. E depois a outra opção é módulo de entrada e saída. Então, pessoal, só pode ser memórias voláteis, né? Aquelas que, quando desalimentadas, elas apagam. As memórias RAM são constituídas de memórias voláteis. Letra D. Fornece as tensões adequadas ao funcionamento da UCP. Quem é que fornece as tensões, pessoal? A fonte de alimentação, né? Letra D. Letra E. Permitem ler ou escrever um número vasto de valores. Bom, essa está meio ampla. Vamos ler para F e depois a gente volta. São exemplos das ROMs, EPROMs ou E2PROM. Bom, as não voláteis são esse tipo. Então aqui é a letra E. Agora indo para a próxima questão. Considerando um contador do tipo CTU, então mesma coisa, né, pessoal? Contadorzinho CTU aqui, né? A gente repara que ele tem lá um sensor, a entrada do sensor capacitivo, tá na entrada pulsada ali. O reset usa a própria saída, C1.Q, e PV é igual a 10. Então, dá até para imaginar que ele está ligado dessa forma aqui no reset, e aqui eu tenho 10 no preset velo, tá? Então o que acontece? Quando essa saída aqui vai para o nível alto, ele se auto-reseta, tá? Então a saída Q irá para o nível lógico 1 assim que CV assumir valor maior ou igual a 10. Perfeito. Ainda pode-se afirmar que C1.CV nunca assumirá valor maior do que 10. Verdade, ele nunca vai assumir valor maior que 10. Por quê? Porque quando ele chega em 10, a saída Q vai para 1, ele automaticamente se reseta. Então, verdadeira essa sentença, tá? Em um controlador programável, tocante às entradas analógicas, essas são de tensão ou de corrente. Assim, são convertidas, quantizadas, né? E tem um número inteiro designado aquele valor de entrada. É possível, portanto, estabelecer uma relação entre a tensão ou corrente de entrada com a grandeza medida, seja ela pressão, vazão, etc., através deste número. Exato, né? Então eu vou ter uma entrada lá que varia de 0 a 10 volts, por exemplo, ou de 4 a 20 miliamperes na entrada, dependendo se é de tensão ou corrente. Eu vou ter um número proporcional a esse range, né? Um número inteiro. No caso do Autos Duo, ele vai de 0 até 30 mil. Eu posso definir a escala que eu quero, né? Definindo o valor máximo, mas o maior valor para ele é 30 mil. Mas mesmo que eu não soubesse disso, ia ser um valor entre 0 e o maior número inteiro que esse equipamento pode gerar para essa comparação. Aqui então, pessoal, eu posso dizer que é verdadeiro, porque sim, eu vou ter um número inteiro proporcional a essa entrada e assim eu posso fazer então uma comparação. Aqui,
fazer um programinha em ladder, né? Bem dizer, a penúltima questão. Um programa em ladder que considere dois pistões, P1 e P2, e eles realizam um amassamento de latas de refrigerante ou garrafa PET. O funcionamento consiste em: detectado o material plástico, apenas P1 é acionado. Outro sim, se for um material metálico, apenas P2, também P2 é acionado. Né? Então, plástico, só P1. Metálico, P1 e P2. Eu tenho dois sensores, indutivo e capacitivo, que estão frente a frente e me permitem, então, fazer essa ação de amassamento. Então, algumas estratégias. Eu tenho aqui um sensor, que eu vou chamar de sensor capacitivo. Né? Se o SCAP detectar uma peça, automaticamente ele vai acionar, vai setar o meu P1. Por quê? Porque se a peça for plástica, o P1 já está acionado direto. Outro sim, se eu tiver, se o sensor indutivo me disser alguma coisa, uma vez que eles estão de frente um para o outro, eu já vou lá e seto o meu P2. Por quê? Porque o indutivo é uma latinha e tal e requer, como diz o exercício, que P2 também seja acionado. Lembrando que os dois sensores estão de frente um para o outro, né? E aqui vai ser o espaço onde vai ficar aqui a garrafa PET e tal, né, que vai ocupar esse espaço aqui. Muito bem. Imaginemos que os pistões vêm de cima, né? Então esse gargalo um pouco mais largo aí, né? E vai ter a pressão dos pistões. Muito bem. Ainda, o fim de curso é informado pelo sensor FSC. Então, o que a gente sabe? Que se for uma peça plástica, o P1 é acionado. Se for detectado que essa peça é metálica, então a SCAP também vai pegar e o sensor indutivo também vai pegar, aciona o P2. Então, além do P1, o P2 avança. E eu sei também que se o SFC detectar, eu vou resetar ambos os pistões. Reseta os dois pistões, certo? Porque ele detectou que chegaram no fim do curso, então pode retornar. Obviamente que o volume daí da peça já vai ser bem menor, então imaginemos aqui, ó, pistão 1, pistão 2, né? Aqui é a peça plástica, né? Vamos imaginar que é uma garrafinha aqui. Tá caída ali, né? Aqui estão os dois sensores, né? Eles funcionam bem dentro desse espaço aí. Sensor capacitivo e indutivo. Sendo uma garrafa plástica, só o P1 desce e ele já vai amassar essa garrafa, ela vai ficar amassada e no final ocupar um volume menor. Se for uma peça, uma latinha, enfim, o outro também vai detectar, vai descer e aí também vai ficar um volume menor. Dá até para imaginar que esse fundo aqui abre, tira a peça, mas bom, isso não era informação do exercício. A ideia era fazer de forma simples mesmo. Espero ter ajudado aí no entendimento das questões, pessoal.